Olá, sou Jussara, sou fonoaudióloga da educação. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês, pais, sobre a estimulação que vocês podem proporcionar aos seus filhos e que esses estímulos novos, experiências que elas podem ser vivenciadas em suas famílias, pode contribuir para o seu desenvolvimento escolar futuro. A criança, ao interagir com as pessoas, ao vivenciar experiências, ao receber estímulos do meio ambiente, permite que, mesmo que ela não use essas informações que ela vem recebendo desde o seu nascimento, no momento atual que ela esteja, mas essas informações vão servir de base para todas as aprendizagens futuras que ela venha a receber. A primeira infância, que esse período de 0 a 6 anos de idade, é um período de intensa atividade cerebral. O cérebro, ele é formado por células chamadas neurônios, que permitem o aprendizado através das conexões que elas fazem entre si. Então, elas se ligam entre si umas às outras, formando a arquitetura do cérebro. E são as experiências novas que essa criança recebe, os estímulos, as vivências dela na sua família, no meio ambiente, com seus responsáveis, que vão permitir que novas conexões se formem. Então, na primeira infância, é um período que ocorre a organização cerebral das principais habilidades e competências humanas. Experiências vivenciadas pela criança nesse período terão um grande impacto na arquitetura do seu cérebro, a ponto de estender as capacidades e habilidades, ao futuro. Então, todas essas experiências novas que a criança adquirir, que vão formar sua arquitetura cerebral, que vão permitir as aprendizagens posteriores, futuras que ela venha a ter. Como também quando a criança não recebe uma estimulação rica, ela não tem um tempo de interação verbal com seus pais, elas recebem às vezes estimulações inadequadas ou não as recebem, ou são marcadas por experiências ruins durante a sua infância, isso também vai contribuir com que menos conexões entre as células cerebrais se formem e também vai haver perda das que já se formaram. As evidências científicas são estudos que os pesquisadores de várias áreas fazem para compreender o cérebro, como ele reage à aprendizagem, o que acontece nele, como a criança aprende, e tem buscado pesquisar sobre isso cada vez mais. Hoje a gente tem exames de neuroimagem que permitem que o cérebro seja visualizado durante um processo, por exemplo, em que a pessoa esteja lendo, ou esteja escrevendo, ou esteja realizando outras funções mentais, de forma que permite se ver quais partes do cérebro estão funcionando. Já se sabe que a família, ela exerce uma influência enorme sobre o desenvolvimento de seus filhos, que atitudes simples que os pais venham ter, que os responsáveis venham ter, de estimular a criança durante brincadeiras, durante um momento lúdico, durante um tempo de atenção que eles têm com a criança, vai favorecer um bom desenvolvimento de linguagem escrita futuro. E as evidências científicas, elas dizem que os pais exercem grande importância no desenvolvimento de linguagem da criança. E um bom desenvolvimento de linguagem interfere num bom desenvolvimento de leitura escrita. A linguagem oral, ela precede a linguagem escrita, uma vez que a linguagem escrita, ela se baseia em linguagem oral. O nosso sistema de escrito é alfabético, então
as nossas letras representam os sons da nossa fala, né? A linguagem oral é tão importante que ela é um dos sinais preditivos se você vai ter um bom ou não desenvolvimento de leitura escrita, como também ela é um dos sinais de risco caso o desenvolvimento dela não esteja bom, caso a criança apresente um atraso de linguagem ou apresente trocas de sons na fala. Isso vai ser um sinal de risco para transtornos específicos de leitura escrita. Então, é muito bom estar atento aos marcos de desenvolvimento da criança com relação à linguagem oral. Uma criança que demora a falar, que aos 2 anos não fala palavras, que aos 3 anos a fala dela só a mãe consegue entender e as pessoas de fora não. Uma criança que não consegue compreender o que os outros dizem, não executam ordens simples, não mostram as partes do corpo, ou não conhecem, não nomeiam os objetos que estão à sua volta, os brinquedos que são do seu cotidiano. Uma criança de 4 anos que não consegue narrar histórias. Então, o desenvolvimento de linguagem é extremamente importante. A linguagem, ela é formada pelo vocabulário receptivo e pelo vocabulário expressivo. O que é isso? O vocabulário expressivo são todas as palavras que a criança foi ouvindo desde o seu nascimento e vão sendo armazenadas em sua memória, no seu cérebro, como também o seu significado. Então, antes que ela fale, ela já tem um vocabulário receptivo, ela já compreende muitas palavras, mesmo que elas ainda não estejam usando essas palavras para falar. E o vocabulário receptivo são as palavras que ela já utiliza para se comunicar. E quanto mais interações verbais essa criança tiver com os pais e experiências que ela possa ter, ela vai adquirir um vocabulário mais rico, um vocabulário mais extenso, com mais quantidade de palavras, qualidade de palavras, ela vai entender melhor o que os outros dizem e ela tendo um bom vocabulário, isso vai permitir que ela compreenda melhor os textos que ela vai ler, né, quando ela estiver nas séries que ela já estiver nessas etapas de compreensão de texto. As evidências científicas também falam atualmente da literácia familiar. O que é isso? São as habilidades de linguagem, de leitura e de escrita que podem ser vivenciadas dentro da família no período pré-escolar, antes que a criança entre na escola. Então, são todas as atividades que a família pode proporcionar a essa criança e experiências que essa família pode proporcionar com relação à linguagem oral, leitura e escrita, que vão servir de pré-requisitos para que ela tenha uma boa aprendizagem escolar, uma boa alfabetização. Uma dessas habilidades que a criança pode adquirir, atividades que os pais podem fazer com a criança, muito simples, é a interação verbal. É uma criança, desde o seu nascimento, mesmo quando ela ainda não se expressa com intenção comunicativa, ela chora, ela faz sons, ela faz expressões faciais. A gente vai estar contribuindo para esse desenvolvimento quando nós interpretamos essas expressões, esse choro, e a gente fale para a criança o que ela está tentando dizer, né? Pode-se utilizar as experiências diárias, o banho, a alimentação, a brincadeira, para nomear as partes do corpo, para nomear os objetos, para nomear os alimentos, para fazer com que essa criança melhore o seu vocabulário. É nesses momentos que podemos falar o que a criança está fazendo para ela, podemos descrever para ela as ações que ela está realizando. Por exemplo, na hora da brincadeira, é extremamente importante que o adulto brinque com a criança, porque através da imitação, quando o adulto
age com os objetos, é que a criança aprende também a usar esses objetos funcionalmente. Então, na brincadeira, o adulto pode usar as miniaturas, né, de objetos que o próprio adulto utiliza no seu dia a dia. Ele pode ensinar as crianças também a utilizá-los com a mesma função que o adulto dá a esses objetos. Né? O pente penteia o cabelo, a xícara a gente bebe o café. E quando a criança ela brinca com a boneca e faz nela as atividades que a própria criança realiza com seus pais, por exemplo, dar banho, pôr para dormir, são experiências muito ricas para que essa criança desenvolva o seu simbolismo, que ela brinque de faz de conta, brincar de fazendinha, brincar de brincadeiras de faz de conta, brincar de banco, brincar de restaurante. Isso é extremamente também importante para o desenvolvimento do seu cognitivo e desenvolvimento de linguagem. Então, é através das interações que os pais têm com as crianças, durante, por exemplo, uma contação de história. Extremamente importante contar história. Que a criança também reconte, que o adulto dê oportunidades dela se comunicar, que ele se interesse por aquilo que a criança se interessa. Que o adulto dê atenção àquilo que naquele momento a criança está dando atenção. Que ele fique de frente para ela, para que ela possa visualizar melhor os seus movimentos articulatórios, a fala desse adulto, para que ela tenha acesso aos sons da fala de forma mais audível. É importante que essas experiências ocorram, por exemplo, no momento de leitura, em que o adulto ele pode explorar os livros, pode explorar as imagens, pode estimular o vocabulário dessa criança através de figuras, falando o nome das figuras, falando que a criança está se alimentando, falando, como eu falei, as ações que a criança esteja fazendo. A gente pode também trabalhar a noção corporal, a noção de espaço numa imagem, por exemplo, dizendo, o gato está atrás da casa, o cachorro está dentro da casa, a maçã está dentro da cesta, a maçã está ao lado da cesta. Então, nesses momentos que a gente vai conversando com a criança, nas ações do dia a dia, que ela vai adquirindo todos esses conhecimentos que vão possibilitar a sua alfabetização e o seu bom desenvolvimento. É importante também que a gente permita, por exemplo, faça perguntas às crianças, dê ordens simples, trabalhando a compreensão dela, vendo se ela está compreendendo, se ela está ouvindo, né, de maneira adequada. Nós temos por exemplo, é importante que a gente brinque com a criança, com musiquinhas que tem rimas, que são músicas, que tem palavras que no final essas palavras apresentam o mesmo som. Por exemplo, bola, mola, cola, mala. Então nós temos musiquinhas que tem essas rimas, que as palavras se repetem, que tem palavras também que se repetem o mesmo som no início das palavras. É extremamente importante que a gente cante essas musiquinhas com as crianças, para que ela possa aprender rimas, brincar de fazer rimas, de rimar uma palavra com a outra, de juntar figurinhas que têm sons parecidos. São atividades que estimulam a consciência fonológica da criança. A consciência fonológica é a consciência que as crianças têm dos sons da fala dela. Quando ela para ouvir as suas palavras e perceber quais sons, quais sílabas, quais pedacinhos eu falo quando eu falo uma palavra. Isso vai ser muito importante porque ela precisa depois relacionar os sons das letras com as letras. Os sons da fala com as letras que ela vai utilizar para escrever. E, por exemplo, é importante, trabalhar a consciência de palavra. Quando a gente utiliza musiquinhas que se repetem as palavras, a gente
cantar e omitir uma palavra no final das frases para a criança completar sozinha. Por que isso é importante? Porque dificuldade em fazer rimas, em memorizar versinhos, em memorizar cantigas que têm rimas, pode ser um indício de transtorno específico de leitura escrita. Então, versos, né? Parlendas. Aqui a gente vê alguns exemplos, por exemplo, complete a rima no poema, que quando a gente canta musiquinhas que a criança já sabe, e a gente omite a última palavra, a gente está trabalhando consciência de palavra, ou a gente pede para que ela acrescente palavrinhas que rimam com a anterior. Isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento de linguagem oral e também de escrita. Uma outra habilidade que a criança pode vivenciar com sua família, que é extremamente importante, que se fala em leitura dialogada. É a interação verbal que os pais podem ter durante uma leitura de um livro com a criança. Uma das atividades mais importantes para construir o conhecimento necessário para o futuro sucesso na leitura é ler em voz alta para as crianças. As práticas de maior impacto no futuro escolar da criança são a leitura partilhada de histórias e a leitura em voz alta pelo adulto. Então, quando a criança manuseia livros desde cedo, o bebê ele já pode manusear livros. Quando a família já lê para a criança desde cedo, quando permite que ela pegue os livros, que ela veja revista, que ela tenha acesso ao material escrito, vai fazer com que ela desenvolva melhor, que ela construa a função da escrita. Quando ela está numa família, que a família escreve recados, que a família escreve cartas, que a família lê livros, ela vê o quanto a escrita e a leitura é fundamental como meio de comunicação. E o que se pode comunicar através de leitura escrita? O bebê, claro, para você ler para um bebê, vão ter que ser livros com ilustrações, vão ser livros menores, o tempo de atenção é bem mais curto, mas isso pode ser feito desde cedo. No momento da leitura, a gente não vai simplesmente ler e virar a página, deve-se explorar as imagens que tem no texto. Conversar com a criança, apontar e falar o nome das figuras que representam, que ilustram aquela história, contar a história, favorecer que a criança reconte ou que ela brinque de que ela mesma está lendo aquele livrinho, porque quando ela brinca de que ela está lendo, ela está contando a história que o adulto já leu para ela. O adulto pode também ler, uma criança maior, acompanhando a leitura com seu dedo, de forma que a criança ela construa a hipótese de que a fala do adulto tem a ver com aquelas letras, com aquelas palavras que o adulto está passando o dedo ali na hora de ler. Então, interaja verbalmente com a criança. Comunique-se com ela durante o ato da leitura e da escrita. Conte histórias. Permita que a criança também, às vezes, durante a leitura, ela não vai conseguir ficar o tempo todo, às vezes, ouvindo, sentada, o tempo todo parada. Às vezes ela vai, se ela for muito pequena, ela vai manusear algum objeto durante o tempo que você está lendo, ou ela vai querer descansar um pouco, Permita isso. Mesmo que às vezes pareça que ela está dando atenção a outras coisas, ela está ouvindo a história que você está lendo. Caso a criança precise de uma pausa, ou uma criança maior, em que o livrinho é maior, quando você for retomar a leitura, perceba se a criança se lembre daquilo que já foi lido. Como eu falei já, permita que ela reconte.
Mostre as imagens, explore esse momento, faça que seja um momento rico de estimulação de linguagem, de estimulação de leitura escrita. Perceba o quanto isso vai ser importante para que a criança chegue na educação infantil com pré-requisitos mais sólidos para que ela desenvolva. Né? A literatura fala, os estudos, a evidência científica fala que quando a criança tem mais contato com leitura escrita nessa primeira infância, antes de entrar na escola, ela vai ter, como a gente falou, mais conexões cerebrais que vão permitir o aprendizado posterior de todas as atividades que ela vai desenvolver depois na escola, no ensino fundamental, como também depois. E ela vai ter, através da leitura escrita, do adulto lendo para ela desde cedo, ela vai desenvolver um vocabulário mais rico, ela vai compreender o maior número de palavras, ela vai usar o maior número de palavras e ela vai ter mais facilidade para compreender textos escritos, para compreender palavras no ato da leitura. Mesmo uma família em que haja pessoas que não saibam ler e escrever, em que os adultos não sejam alfabetizados, eles podem também estimular a literacia familiar, eles podem estimular as suas crianças. Mesmo que eles não consigam ler as histórias dos livros, eles podem contar as histórias, eles podem inventar histórias através das imagens, ilustrações dos livros, para que a criança ouça. Então, eu gostaria de deixar essas dicas com vocês, porque tudo que a gente faz, uma criança, durante esse período, antes de sua alfabetização, durante sua alfabetização, durante esses períodos que são cruciais para o seu desenvolvimento cerebral, mais aprendizagens futuras ela vai ter. Um adulto que vai agir mais facilmente com as dificuldades que vierem no seu dia a dia. Então, estimule as suas crianças, sentem com as suas crianças, interajam verbalmente com elas, brinquem, e através do lúdico façam a literacia familiar, e percebam o quanto isso é importante para o desenvolvimento delas.